Que bom, mais uma alvorada no altar. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que está conosco nesta manhã. Eu creio que será um tempo bastante especial. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos aí, onde você estiver, e nós vamos buscar a face do Senhor em oração. Feche os seus olhos. Senhor, diante da Tua presença nesta manhã, da Tua santa presença, da Tua poderosa presença, da Tua preciosa presença, da Tua imprescindível presença, nós nos colocamos em oração e clamamos que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, traz-nos uma palavra de conforto, de direção, de força e de esperança, Senhor. Em tempos que vivemos tão difíceis, nos permita vivermos a verdade da Tua palavra e, firmados nela, possamos continuar caminhando em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é uma palavra muito especial. É uma palavra que Deus falou no meu coração durante a semana. Já faz uma semana que eu estava meditando nesse texto, nesse tema, e a palavra de hoje é a palavra concentrar. Você e eu e todo mundo temos vivido tempos de incertezas, tempos para muitos de pânico, de medo, de ansiedade, de preocupação, por conta de tudo que temos vivido nesse ano todo, em todo 2020. Essa questão da pandemia, a questão de dificuldades decorrentes dela também, não só na questão da saúde, mas no trabalho, nas profissões, nas questões financeiras, e isso tem tirado a paz de muita gente. E eu creio que é tempo de nós nos concentrarmos nas coisas que são imutáveis, em verdades imutáveis, para termos uma vida estável, para termos estabilidade na nossa vida. Precisamos nos concentrar em verdades que não mudam. O caráter de Deus não muda e a palavra de Deus não muda. E eu quero compartilhar com você algumas verdades imutáveis, algumas declarações imutáveis, e que você tome posse, eu também, dessas verdades em tempos de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de medo, de pânico e de lutas. Nós precisamos nos firmar na esperança, nas coisas que não mudam. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. C.S. Lewis certa vez escreveu: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então é hora de nós nos concentrarmos no que dura, no que é eterno, no que não muda, ou seja, no caráter de Deus e na palavra de Deus. Isso não muda. E olhando para a palavra, eu quero extrair para você e para mim algumas verdades imutáveis, e que você tome posse delas e que você diga isso para você, diga essas verdades para você, em nome de Jesus. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é a seguinte: Deus vê tudo o que você está passando. Coloca a mão no peito e diz assim: Deus vê tudo o que eu estou passando. O Salmo 33, verso 18, está escrito assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. 1 Pedro capítulo 3, verso 12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, meu irmão, minha irmã, Deus vê tudo o que você está passando. Nada passa sem o conhecimento dele. Ele nunca é pego de surpresa. Tudo está às claras diante de Deus. Ele está vendo o que você está passando. Mas tem uma segunda certeza: Deus se preocupa com tudo o que você está passando. Diga aí no seu coração: Deus se preocupa com tudo o que eu estou passando. Miqueias 7, verso 7 diz assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus.
o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim: pois os olhos do Senhor, mais uma vez os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, além de Deus ver tudo o que você está passando, Deus se preocupa com tudo o que você está passando. Mas eu tenho mais a terceira certeza para você, mais uma verdade imutável. Deus tem o poder de mudar o que você está passando. Diga firme no seu coração: Deus tem o poder de mudar o que eu estou passando. Independente do que seja, Deus tem poder de mudar essa situação, essa circunstância, essa dificuldade. Ele pode reverter. Mateus 7, de 7 a 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3, diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus tem o poder de mudar tudo o que você está passando. Ele tem poder para reverter toda e qualquer circunstância. Temos mais uma certeza para você imutável, a quarta: em situações, em momentos de dificuldades, de incertezas, sempre se apegue e se concentre nessas verdades. A quarta: Deus sempre age por sua bondade para com você e para comigo. Diga firme no seu coração, tome posse: Deus sempre age por sua bondade para comigo. No Salmo 23:6 nos diz que nós temos duas companheiras, nós somos acompanhados por duas qualidades ou duas bênçãos de Deus. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se você é filho de Deus, se você é ovelha do pastor Jesus, a bondade e a fidelidade te acompanharão todos os dias. A Bíblia diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que Deus sempre age por sua bondade para conosco. Por sua bondade, Ele nos ama. Quinta verdade imutável, que não muda: o plano de Deus é sempre melhor do que o seu. Tome posse disso. Diga comigo: o plano de Deus é sempre melhor do que o meu. Isaías 55, versos 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Louvado seja o nome do Senhor por essa certeza que o plano de Deus é sempre melhor do que o nosso plano. Ele sabe o que é melhor, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Mas eu tenho uma sexta verdade imutável para nós, e ela é: Deus nunca deixará de me amar. Tome posse disso: Deus nunca deixará de me amar. A Bíblia diz em Isaías 54:10: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Romanos 8:35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o amor, Ele nunca nos deixará de amar, nunca deixará de nos amar. Eu tenho mais duas verdades para nós concluirmos esse tempo muito especial. E a 7ª verdade é a seguinte: se você entregou a sua vida a Jesus, você não pode mais perder a salvação. Deus te garante a salvação. Então tome posse, repita comigo: se eu entreguei a minha vida a Jesus, não posso perder a salvação. A pergunta que eu tenho a você é a seguinte: você já entregou a vida a Jesus? Você já reconheceu a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia diz em João capítulo 10, verso 28 e 29 o seguinte: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Deus garante para todos aqueles que se renderam a Ele a salvação. Deus garante a certeza da salvação. 2 Timóteo 1,12 diz assim: por essa causa também sofro, Paulo dizendo, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Judas, versos 24 e 25 diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador. Deus assegura a sua salvação. Portanto, se você entregou a sua vida a Jesus, você não pode mais perder a sua salvação. Ele garante, Ele te dá essa certeza. Ninguém pode tirá-lo das mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nada. E eu quero terminar com a última certeza imutável. Em tempos de dificuldades, nós precisamos nos concentrar nessas verdades. E a 8ª é a seguinte: não importa o que você venha enfrentar, Deus estará com você. Deus estará com você, independente do que você esteja enfrentando. Ele nos garante que estará conosco. Tome posse, diga comigo: não importa o que eu venha enfrentar, Deus estará comigo. Isaías 41, 10 e 13 dizem assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Isaías 43, 2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. E eu trazendo para nós: quando você atravessar pela epidemia, pela pandemia, eu estarei com você. Não importa o que você estiver passando, eu estou com você, do seu lado, porque você é meu, você já se entregou a mim. E se você que está assistindo ainda não se rendeu a Jesus, não entregou sua vida, não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, agora é a hora. Essas certezas que eu disse durante esse tempo que estamos refletindo são para as pessoas que já são de Deus. Se você ainda não é, basta render-se a Ele, reconhecer que a morte na cruz te resgatou, que aquela cruz era para você, mas Jesus tomou o seu lugar e te perdoou. Entregue a sua vida a Jesus, renda-se a Ele, porque em tempos como os que estamos vivendo, de incertezas, de pânico, de dificuldade, de lutas, de grandes mudanças, nós precisamos substituir o pânico pela oração. Nós precisamos substituir a preocupação pela adoração. Nós precisamos substituir a ansiedade
pela esperança. E para isso precisamos nos concentrar menos no que as notícias das redes sociais, da imprensa divulgam e mais nas verdades imutáveis de Deus. Concentre-se nessas verdades. A Bíblia diz em Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus pode colocar uma vírgula onde o homem colocou um ponto final. Talvez você achou que alguma situação da sua vida acabou, não tem mais chance, você colocou um ponto final. Mas talvez Deus colocou apenas uma vírgula, uma pausa. Daqui a pouco Ele vai agir, tudo vai ser mudado. Creia no que Deus pode fazer. Quem tem a palavra final sobre a sua vida é Deus, mais ninguém. Só Ele tem o controle, só Ele está no trono, só Ele reina, só Ele é soberano. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória por todas as gerações e para todo sempre. Apegue-se, concentre-se nas verdades imutáveis de Deus para a sua vida, e com isso você vai passar por toda e qualquer situação e momento. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nos ajuda, Senhor, a trazermos à memória o que nos pode dar esperança, a trazermos à memória as verdades imutáveis da sua palavra, o seu caráter imutável, as suas promessas que se cumprem, que se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir, as verdades da tua palavra que não mudam para as nossas vidas. Ó Deus, se existe alguém que nos acompanha agora, que está passando por um momento muito difícil e ainda não tem certeza da salvação, que essa pessoa hoje, Senhor, seu Espírito Santo toque no coração dela e ela se entregue a Jesus agora. Que ela também faça parte da família do Senhor e que ela possa também ter essas certezas que nos deixam e nos dão estabilidade nesse tempo de tantas incertezas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.